Olá, seja bem-vindo. Nesta nossa videoaula, nós vamos falar sobre Augusto Comte, o positivismo e o nascimento da sociologia científica. O objetivo desta nossa videoaula é compreender o sentido do positivismo científico, o que significa adotar aí a postura do positivismo e qual a proposta de Augusto Comte para o nascimento dessa nova ciência da sociedade, como ele propôs aí os caminhos para a organização e a estruturação dessa investigação dos fenômenos sociais, partindo aí da ideia de ciência moderna. Lembrando que em outra videoaula nós já falamos sobre ciência moderna, algumas características daquilo que definiria a ciência moderna, para entender um pouquinho aí por que só no início do século XIX a sociologia surgiu como ciência, seguindo aquele modelo que a modernidade definiu como sendo ciência. Ok? Vamos nessa? Vamos então aí começar com o positivismo, entender o que foi o positivismo. O positivismo ele foi uma corrente filosófica que surgiu na França por volta aí do século XIX e que inclusive chegou aqui no Brasil, influenciou sobretudo o movimento republicano no Brasil, e ele teve aí uma participação, uma presença muito forte no pensamento brasileiro entre o final do século XIX e início do século XX. Inclusive, a consolidação aí do estabelecimento da República Brasileira coincide com o advento, com a ascensão das ideias positivistas no Brasil. Uma ideia fundamental do positivismo é a defesa de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. Então, adotar aí a postura do positivismo é adotar uma crença na ciência. Adotar essa crença na cientificidade significa abandonar a crença religiosa ou completamente a religião? Não, né? Defender a crença científica não significa necessariamente o abandono da religião, porque na modernidade, ciência e religião nem sempre constituíam aí estruturas necessariamente antagônicas ou contrárias uma à outra, né? Tem um presbítero, teólogo, filósofo brasileiro chamado Rubem Alves, que ele insiste nisso. Nós não podemos pensar na modernidade como um eclipse da religião, como um desaparecimento da religião. A religião ela não desapareceu das sociedades modernas, assim como não desapareceu também com a ascensão do pensamento positivista. Havia, inclusive, uma concepção positivista de religião, da religião como uma das instituições básicas aí da sociedade, com uma finalidade aí bem específica na sociedade. Reflexão que está muito presente, por exemplo, na sociologia de Emile Durkheim e depois, mais particularmente, em Max Weber, né? Mas essa defesa de que a ciência é a única forma de conhecimento verdadeiro se refere aí à explicação dos fenômenos, os fenômenos físicos, os fenômenos naturais, os fenômenos sociais, cosmológicos, psicológicos. Todos esses fenômenos são fenômenos naturais e que podem ser explicados com recurso aí especificamente ao natural, né? Ou seja, a própria ciência. E para o positivismo, uma teoria é correta se ela foi comprovada através de métodos científicos válidos, né? Por isso aí, essa ascensão da ciência moderna, entender o que foi essa ascensão da ciência moderna, o desenvolvimento da ciência moderna como ciência experimental é fundamental. Para quem ainda não assistiu a videoaula sobre ciência moderna, assista aí e veja, então, conheça um pouco mais sobre a construção dessa ideia de cientificidade, porque foi ela, essa ideia, essa concepção de ciência que orientou o nascimento da sociologia no início do século XIX. E o positivismo, então, era essa corrente que defendia que o que vale é aquilo que está posto e definido cientificamente, né? Aquilo que pode estar fundado ou pode ser explicado com base em uma ciência fundada em métodos reconhecidos, métodos científicos válidos, né? Particularmente aí aqueles métodos que se fundam sobre a ideia do método experimental, certo? Então, adotar a postura do positivismo é adotar a crença na ciência, né? De que a ciência é a única forma de conhecimento que tem de fato legitimidade, que tem de fato validade.
Na modernidade, particularmente, duas ciências se tornaram a referência do que era fazer ciência, né? Ou seja, elas mesmas eram os referenciais de cientificidade. Quais eram elas? A matemática e a física. A matemática, pelo seu reconhecimento desde a Antiguidade Clássica, né? Desde os seus primórdios, a matemática aí sempre foi reconhecida como uma ciência de caráter estritamente racional, preciso, exato, cujo método garante a validade daquilo que se conhece, né? A própria filosofia platônica, por exemplo, reconhecia a validade, então, da matemática, né? Dizia-se que na entrada da Academia de Platão existia a inscrição: quem não é geômetra não entra aqui. A geometria, conhecer geometria, estudar geometria seria aí um passo fundamental para o estudo das ideias em Platão, para fazer filosofia platônica. Então, desde a Antiguidade Clássica, a matemática já tem esse reconhecimento de validade, de rigor, de método e de critério de veracidade, né? E por que a física? Porque na modernidade, com trabalhos que começaram com Galileu e vão até Bacon, aliás, que vão até Newton, né, passando aí por Bacon, por Kepler, por Descartes, por vários outros autores, construíram na física uma ciência que se estruturava a partir das evidências matemáticas, né? O que é a física moderna? A física moderna é o estudo da natureza, o estudo dos fenômenos naturais com precisão matemática. A matemática ela serve para quantificar, para metrificar aquilo que é observado nos fenômenos naturais, né? Por isso, você que estuda física, estuda, claro, já a partir dos referenciais da física moderna, sabe muito bem que não tem como estudar física sem uma base matemática. A matemática é a principal ferramenta da física. Então, como a matemática serviu de base para a construção da física moderna, e a física moderna era esse estudo, né, do grande livro que se abre diante de nós, que é o livro do universo da natureza, como diria Galileu, elas se tornaram então a referência do que era fazer ciência. Qualquer conjunto teórico que quisesse ter a pretensão de validade e, portanto, quisesse ser considerado ciência, deveria seguir aí o modelo da física, que se tornou a referência de cientificidade, né? Então, essas duas eram a base de qualquer discurso que pretendesse ser científico. E o papel, então, da sociologia nascente, dentro desse espírito do positivismo, era oferecer uma legitimação intelectual do novo regime, né? O capitalismo que se consolidou ali nas sociedades do início do século XIX. Né? Então, ali no início do século XIX, nós temos finalmente a consolidação de uma sociedade moderna, burguesa, industrial, capitalista, né? Porque esse modo de produção ele se tornou a maneira de se organizar das sociedades modernas aí, a partir do século XIX. E como as estruturas, as instituições das sociedades antes possuíam uma outra forma de legitimação, elas se legitimavam pela tradição ou pela religião, com a ascensão dos ideais modernos, com a ascensão da sociedade moderna, essa forma de legitimação, influenciada aí, sobretudo pelos ideais iluministas liberais, não serviriam mais de base, né? Ou seja, se algo pretendesse ter validade, se algo pretende aí ser levado a sério, ele precisa de outra forma de legitimação, que não seja a legitimação da tradição e nem a legitimação religiosa, mas a legitimação racional, ou seja, a legitimação científica. E como a nova maneira de se organizar da sociedade não tinha uma pretensão na tradição, né, não tinha precedentes na tradição e também não era fundado pela religião, ela precisava de outra forma de legitimação, que seria uma legitimação científica. Por isso, a sociologia nasce para oferecer essa legitimação científica para essa nova forma de organização social e para esse novo modo de produção que foi o capitalismo, ou seja, a organização da sociedade urbana, industrial, a nova estrutura de poder, a nova forma de organização do Estado, tudo precisaria passar por uma legitimação científica. A sociologia nasce, então, para oferecer essa legitimação para a nova forma de organização social. E para isso, ela precisaria, então, seguir aqueles modelos de cientificidade na modernidade, a matemática e a física. Seria possível aí, aliás, seria preciso afirmar que
a sociologia poderia estudar os fenômenos sociais com o mesmo rigor, com o mesmo caráter metodológico, com a mesma cientificidade que a física estudava os fenômenos naturais. Não à toa, Augusto Comte chamou a nova ciência da sociedade de, anotem bem essa palavra e não esqueçam, física social. E por que física social? Porque a pretensão de Augusto Comte era justamente essa, que os fenômenos sociais fossem entendidos, explicados e estudados pelo sociólogo com o mesmo rigor científico e metodológico que o físico estudava os fenômenos naturais, os fenômenos físicos. Né? Então a pretensão era essa, né? Dizer que a sociologia é tão científica, tão racional e tão metodológica quanto a própria física que estuda os fenômenos naturais, certo? Portanto, Augusto Comte chamou a nova ciência da sociedade de física social. E qual era a pretensão aí, então, dessa nova ciência da sociedade? Né? E é a partir desse ideário positivista que Augusto Comte lançou as bases para a construção dessa nova ciência nascente aí no início do século XIX. E para se fazer sociologia, seria preciso, então, abandonar a busca pela causa dos fenômenos para conhecer as leis que os regem. Né? Uma coisa que Sir Isaac Newton já havia feito, por exemplo, no campo da física. Né? Augusto Comte ele consagrou essa maneira de se fazer física não mais buscando a causa dos fenômenos, mas a lei que rege os fenômenos naturais. Ou seja, eu preciso entender o que está regulando esse fenômeno agora e não o que originou esse fenômeno lá na sua causa. Essa busca pelas causas era a herança científica, por exemplo, advinda desde os gregos antigos, desde Aristóteles. Né? Aristóteles dizia, se eu quero conhecer alguma coisa, eu tenho que conhecer as suas causas, aquilo que está lá na origem. E aí a ciência moderna vai dizer, não, eu tenho que entender como é que a coisa acontece aqui, como é que eu posso quantificar, mensurar, representar matematicamente o fenômeno que é observado. Veja, por exemplo, a gravitação universal, né? A lei da gravitação universal de Isaac Newton. Todo corpo no universo se atrai. Essa força de atração é diretamente proporcional às massas e inversamente proporcional ao quadro da distância dos núcleos entre os corpos que se atraem. Certo? Então, é a lei da gravitação. Isaac Newton não vai buscar, por exemplo, não foi buscar a causa da gravidade. Quando você estuda física newtoniana, você não estuda se a causa da gravidade está no espaço entre os corpos, se está na massa dos corpos, se há alguma força outra, divina ou sobrenatural que atua sobre os corpos que faz com que eles se atraem. Os corpos se atraem. Isso é um fenômeno observado. Né? A grande pergunta de Isaac Newton lá. Por que a maçã cai? Né? Parece uma pergunta tola, óbvia, mas é um ponto de partida fundamental. Mas por que quando em determinado estágio de maturação a maçã não fica levitando? Por que ela cai? Existe alguma coisa aí. Né? Existe uma força aí que faz com que a maçã caia e não flutue ou não suba, por exemplo. E aí, o que Isaac Newton foi buscar? A representação matemática dessa lei. Né? Ou seja, o que importa aqui não é a causa da gravidade, o que importa é saber como ela funciona. E o que é a lei aqui? A lei são relações abstratas e constantes entre fenômenos observados. Né? Então, uma lei ela é uma relação abstrata, porque quando a gente olha a maçã caindo, ou qualquer objeto que a gente solte, que ele cai no chão, a gente não olha essa coisa que a gente chama de gravidade. Né? Então, essa relação chamada de lei gravitacional, ela é uma abstração. Né? Ela não é observada ali empiricamente. O que a gente pode fazer? É mensurar como essa força atua, né? A partir daquilo que a gente pode observar. Foi isso que Isaac Newton fez. Né? Observava como o fenômeno acontecia e aí depois mensurava esse fenômeno e representava esse fenômeno por lei, por forma de leis matematicamente expressas. A pretensão de Augusto Comte é que o sociólogo pudesse fazer a mesma coisa com os fenômenos sociais. Entender como as pessoas se organizam na vida em sociedade, como as pessoas agem na vida em sociedade, como se organiza a vida em sociedade, perceber certas regularidades, ou seja, perceber que diante de certas circunstâncias as ações elas são mais ou menos regulares e tentar representar essas regularidades nas ações por meio de fenômenos. E é isso mesmo, gente. Vocês estão certos, vocês não estão pensando à toa, estão pensando. Mas quer dizer que existem padrões de ação e de comportamento do ser humano? Existem. Existem regularidades no comportamento humano? Existem. E essas regularidades podem ser observadas e descritas por meio de
leis cientificamente válidas segundo. Então a ideia do positivismo de Comte era essa: investigar os fenômenos sociais e identificar essas regularidades para formulá-las em forma de relações abstratas e constantes chamadas de leis. Por isso aí, o grande modelo para a sociologia e para as demais ciências humanas que surgiram ao longo do século XIX foram as ciências da natureza. Não esqueçam isso, porque essa é uma característica fundamental do chamado positivismo, certo? Para a concepção positivista de ciência, a grande referência são as ciências da natureza. E assim como Isaac Newton formulava leis que representavam essas regularidades dos fenômenos naturais observados, o sociólogo também aí poderia investigar a sociedade e identificar essas regularidades nos fenômenos sociais. A partir disso, Augusto Comte organizou aí a sociologia em dois momentos, né? O primeiro momento chamado de sociologia estática e outro momento chamado de sociologia dinâmica. Percebam que até os termos utilizados aí na descrição sociológica são termos trazidos aí das ciências da natureza, particularmente aí da física, né? Estática e dinâmica são duas partes da física. E o Augusto Comte utilizou esses termos aí para descrever aquilo que é objeto de investigação sociológica, né? A sociologia estuda a sociedade aí em dois momentos específicos, né? A sociologia estuda a sociedade em dado momento histórico, né? As suas características, as suas formulações, as suas instituições, e a sociologia estuda aí também a sociedade em seus momentos de transformação e de mudança. Afinal de contas, Augusto Comte estava vivendo ali na consolidação de um movimento fundamental de transformação social, né? Na forma de viver em sociedade, na forma de organização da vida social, na forma de organização política, de produção das ideias, né? Então, a sociedade de Augusto Comte não era mais a sociedade, por exemplo, do Renascimento. Certo? Então a sociedade passa por transformações, mas em cada um desses momentos há características que identificam, há maneiras comuns de pensar, de agir e de se organizar a vida em sociedade. Por isso, esses dois momentos da sociologia. A sociologia estática ela seria responsável então por estudar a vida social em si mesma, em seus aspectos constantes, ou seja, aquelas qualidades que são identificadas em cada momento da sociedade, porque uma transformação social não acontece assim do dia para a noite, não acontece de uma hora para outra, né? As transformações sociais elas demandam tempo e uma série de coisas. Por isso que em cada momento histórico existe algumas características ali fundamentais, né? E aí essa sociologia estática vai estudar as instituições sociais em cada um desses momentos, né? Augusto Comte definia três instituições como básicas para toda a sociedade, né? A propriedade, a família e a linguagem, né? Então, em cada momento da história humana, a sociedade ela se organizaria a partir dessas três instituições básicas, né? O tipo de propriedade de cada sociedade, a forma de constituição da família, que é a estrutura base da sociedade, sobretudo aí numa concepção positivista, certo? E a linguagem empregada aí para descrever as relações sociais, os fenômenos, né, as imagens de mundo de cada um desses momentos. A sociologia estática ela estuda, então, os momentos de ordem social, né? Então, essa ordem social ela é mantida por certa regularidade nessas instituições. Como eu disse, as transformações sociais não acontecem do dia para a noite, de uma hora para outra. Essas instituições elas mudam e mudaram ao longo da história, sim, mas essas transformações elas demandam um certo tempo. Então, em cada momento, você tem ali uma certa ordem, né, nessas instituições, né? E aí a sociologia estática estuda esse momento de ordem, né? Esses elementos aí constantes que identificam cada momento da história humana, das civilizações humanas, ok? E a sociologia dinâmica estuda os processos de transformação da vida em sociedade, ou seja, estuda os elementos que estão envolvidos ali na transição de um tipo de sociedade para um outro tipo de sociedade. A sociologia surgiu aí na consolidação das modernas sociedades burguesas capitalistas em oposição ao modelo das sociedades feudais, né, da organização feudal de sociedade, ou seja, como nós já vimos também em outra aula, na passagem do chamado Antigo Regime para o Novo Regime. Então, é a consolidação desse novo regime
que serve de base ali para a investigação sociológica do Augusto Comte, né? E aí a sociologia dinâmica ela vai estudar esses processos de transformação, né? E como aconteceu na própria natureza, na própria evolução natural, todo processo de transformação não é um processo de regressão, né? Na teoria darwiniana, por exemplo, cada momento da história natural, digamos assim, as estruturas orgânicas e a natureza como um todo, ela ia se tornando cada vez mais complexa. Complexa por quê? Porque as estruturas biológicas elas iam se tornando maiores, mais diversas, né, com partes cada vez mais específicas, né? Basta lembrar aí das estruturas dos organismos vivos, né? Existem organismos que são simples, né, organismos unicelulares, por exemplo, só tem uma célula, e existem organismos que são muito complexos, que possuem vários sistemas, esses sistemas possuem vários órgãos, esses órgãos possuem diferentes tipos de células, né? Então esse processo ele foi sendo construído na perspectiva darwiniana aí, por um processo de transformação natural, né? O que se chama de evolução. Na perspectiva de Augusto Comte, as sociedades humanas também elas foram passando por processos de evolução, ou seja, processos de transformação que foi tornando as sociedades maiores e mais complexas, né? E complexa aí no sentido que é complexo um organismo vivo como o corpo humano, por exemplo, dotado de várias partes, cada uma com certa especificidade. Essa evolução aí, dentro do estudo sociológico, é chamado de progresso, ou seja, cada transformação social é uma transformação não para o momento anterior, mas para um momento posterior, para uma situação melhor, mais avançada da sociedade. Né? Essa situação melhor, mais avançada da sociedade é resultado justamente do progresso, ou seja, toda transformação social é uma transformação para o progresso e não para o regresso, certo? Então, a sociologia dinâmica ela estudaria os fenômenos, os elementos que estão envolvidos aí nesse processo de progresso social, de evolução da vida social, certo? Então, o que favorece ali o progresso, a passagem de um tipo de sociedade para um outro tipo de sociedade. Daí se infere que, por exemplo, a sociedade feudal ela era mais progressista em relação à sociedade antiga, né? E a sociedade capitalista, moderna, burguesa, ela era mais progressista, né? Ou seja, era um estágio mais avançado de evolução que a sociedade feudal, certo? Portanto, a sociologia estática estuda os momentos de ordem, a sociologia dinâmica estuda aí os processos de transformação que levam ao progresso social. Isso mesmo, é isso que você está pensando, não é coincidência que na bandeira aí construída para representar, para simbolizar a República dos Estados Unidos do Brasil está estampado lá o lema Ordem e Progresso, porque como eu disse lá no começo da nossa videoaula, foram as ideias positivistas que animaram o movimento republicano no Brasil, e por isso o lema do positivismo, que é ordem e progresso, está estampado na nossa bandeira, que foi construída aí para servir de símbolo da República dos Estados Unidos do Brasil, como era chamado então lá no início, né, o nosso país. Então, a sociologia estuda aí tanto os momentos de ordem como o momento de progresso social. E depois de cada transformação é preciso que a ordem seja restabelecida, porque a consequência imediata da ordem é o progresso. E o progresso é uma expressão específica da ordem, ou seja, sem ordem não há progresso, e se há progresso é porque houve ordem, certo? Então esses dois temas da sociedade são indissociáveis. E é justamente investigando a sociologia nesses dois momentos, né, em cada estágio de evolução e os processos de transição de um para outro, que Augusto Comte desenvolveu a chamada teoria dos três estados, em que ele concebe aí a história da humanidade, a história das civilizações, a partir das formas de explicações que eram dadas. Vale lembrar que o período de Augusto Comte é o período de nascimento da filosofia da história. Então não havia essa divisão da história como nós conhecemos já hoje em dia, como já é consolidado na historiografia oficial, né? A própria ciência da história estava nascendo ali no século XIX também, né? E aí essa divisão da história como nós já conhecemos, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, ela é resultado aí
dessas filosofias da história que foram se desenvolvendo desde o final do século XVIII até o século XIX e que levaram ao próprio nascimento da ciência da história. E, portanto, Augusto Comte, né, também como um filósofo da história, como alguém que investigou as sociedades humanas ao longo da história, elaborou aí uma concepção de transição histórica fundada nas formas de explicação. E ele disse, se nós olharmos de perto, né, a história da humanidade ela tem 3 momentos constantes nas formas de explicação. O primeiro estágio das civilizações humanas é o que o Augusto Comte chamou de estado teológico ou fictício. Nesse estado, todos os fenômenos observados são explicados pelo sobrenatural, ou seja, por entidades cuja vontade arbitrária comanda a realidade. Né? Então, essas formas de explicação em que eu explico o mundo natural, explico o mundo humano, recorrendo ao mundo divino, né, foi identificado por esse estado, aí, por esse estágio da história humana, que o Augusto Comte chamou de estágio fictício ou teológico. O segundo estado seria, então, o momento em que a pesquisa diretamente da realidade se faria mais presente, mas ainda com um pouco de aparecimento sobrenatural. As explicações não seriam mais total e completamente sobrenaturais, já haveria mais um pouco de investigação aí da realidade para entender e explicar os fenômenos sociais, humanos, cosmológicos, psicológicos. Só que aqui nesse momento se aplicavam conceitos gerais e abstratos, né? Capital, né, a subjetividade, o indivíduo, a sociedade. Então, eram sempre conceitos gerais e conceitos abstratos. Né? Por isso que esse estado aqui é chamado de estado abstrato ou metafísico. Você entende, explica esses fenômenos aí, naturais, sociais, recorrendo à realidade, mas buscando nessa realidade generalizações abstratas, conceitos que fossem gerais e abstratos. E o último estágio, né, da evolução humana, né, que seria o estado positivo ou científico, seria então aquele estado em que todos os fatos seriam explicados segundo as leis gerais abstratas. Ou seja, não são as coisas que são constituídas de realidades gerais abstratas. As coisas são concretas. São as explicações que são leis, né, são generalizações abstratas. Né? Uma lei não é a descrição de uma coisa universal e abstrata, porque as coisas não existem de maneira geral abstrata, as coisas são particulares. Né? Não existe, por exemplo, para a concepção científico-positivista, a sociedade como um todo para ser estudada. Existe esta ou aquela sociedade. Né? Então, eu não estudo a sociedade como sociólogo, eu estudo um fato particular, né? A sociedade brasileira da era colonial. Né? Então, eu não estou estudando o todo da sociedade, estou estudando uma parte específica, ou seja, um elemento particular da sociedade. Por isso que, nesse estado, não se busca mais o universal e o abstrato, busca-se o relativo em vez de o absoluto. Porque o conhecimento ele é transitório, o conhecimento muda. Né? Então, as verdades científicas não são verdades universais abstratas, não são verdades absolutas, melhor dizendo. As verdades científicas são verdades particulares e relativas a dado fenômeno de explicação. Por isso, a explicação de um fenômeno na sociedade ele não vai ser necessariamente válido para todo e qualquer tipo de sociedade. Né? As explicações estão vinculadas aos fenômenos observados. E esse estágio seria, para Augusto Comte, a forma mais evoluída de sociedade. Né? Então, os momentos anteriores seriam momentos de transição para a chegada nessa forma de sociedade. Assim como o ser humano ele foi evoluindo na tradição aí, darwinista, até chegar no estágio mais evoluído, que é o estágio do Homo sapiens sapiens, a sociedade também teria passado por uma série de transformações até chegar no estado mais evoluído de sociedade, que seria aí a sociedade científica ou positivista, aquela sociedade ali consolidada no início do século XIX, da qual Augusto Comte fazia parte. Né? Então, para Augusto Comte, essa forma de ver em sociedade, de organizar a sociedade, de explicar os fenômenos, seria então a forma mais evoluída de sociedade. Né? Não é que a história não teria mais progresso, porque todo o progresso social aconteceria agora a partir desse modelo de sociedade, certo? E aí, Augusto Comte elabora então essas teses. Cada momento aí estabeleceria uma ordem, né? E cada estágio representa um progresso maior em relação ao estágio anterior. Por isso, o estágio positivo científico dessas sociedades aí do início do século XIX seria o modelo mais evoluído de sociedade.
E com isso, Augusto Comte lançou as bases, então, para a investigação dessa nova ciência da sociedade, a sociologia, ou como ele chamou, física social.